O nosso tema de hoje vai tocar numa das cirurgias mais conhecidas, a cirurgia bariátrica. Mas antes de apresentar minha convidada, eu vou me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Jaque Vidal, eu sou empreendedora e a minha maior missão é a conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. O nome da minha convidada é Priscila Afonso e ela é especialista em nutrição para pacientes de cirurgia bariátrica. Antes de você entender um pouco do mundo da Pri e saber como ela se posicionou nesse nicho, eu te convido a se inscrever no canal para não perder mais nenhuma novidade por aqui. Priscila, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de te ter aqui e de a gente poder discutir, conversar um pouquinho sobre um tema que você fala tão bem e que você já trabalha há muitos anos. Priscila, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é Priscila Afonso, o que faz e como faz? Então, Jaque, eu sou nutricionista há 20 anos, trabalho nesse nicho aí de cirurgia bariátrica há 11 anos. Antes eu fiz de um tudo, né? A gente na área de nutrição, a gente já faz de um tudo um pouco. E eu costumo falar que é a bariátrica que me escolheu. Não fui eu que escolhi a bariátrica, né? Na verdade, caí de paraquedas totalmente. Fui chamada por uma amiga que já trabalhava com isso, né? Desde a época da faculdade. Eu não sabia nem do que se tratava. Não trabalhava nem com nutrição clínica na época. E ela me chamou. Ela precisou sair da onde ela trabalhava. Eu precisava de uma pessoa para substituí-la rapidamente. E aí foi que ela falou, olha, Pri, lembrei de você e eu tô te indicando. E era assim, uma sexta-feira, sábado a gente ia fazer uma reunião rápido. Para ela te passar? Para ela me passar o básico, que nem o básico eu sabia. E eu já começaria na semana seguinte. Não lembro. E era o que? Uma clínica? Era uma equipe, era uma clínica, uma equipe fechada. E ela era nutricionista dessa equipe. E ela estava me colocando no lugar dela. E você tinha quanto tempo de formada, Pri? Foi em 2011 que isso aconteceu. Eu me formei em 2002. Você já tinha 9 anos de formada. Mas não trabalhava na área. Certo. Eu gostava muito da nutrição clínica, né? Na verdade, tudo começou porque eu queria ser médica. Tá. E acabei indo para a área de nutrição. E o que eu gostava de fazer na nutrição era a nutrição clínica. Mas como eu já disse aqui, a gente faz de tudo um pouco. E eu fui para a nutrição clínica depois. E aí, na época, eu engravidei. Tá. E aí, meu filho tinha 20 dias de nascido quando eu recebi esse convite. Caramba! E eu tava em outra vibe. Eu queria viver aquele momento mãe, né? Aquela magnitude do primeiro ano, eu vou ser mãe 100%. Sim. Não tava pensando em trabalhar em nada, em nada. E aí foi um convite totalmente inusitado, de uma coisa totalmente inusitada que eu realmente não sabia fazer, não conhecia. E foi tudo assim, muito rápido. E foi esse encontro, ela me passou assim o básico e eu ainda pensei, eu falei, meu Deus, será que é pra mim? Será que não é? O que eu faço? Mas era uma proposta boa ao mesmo tempo, que era uma vez na semana, então Casou com o momento tudo que você estava vivendo. Eu ia conseguir dar o apoio ao meu filho, que era o que eu queria fazer na ocasião, e assim foi. E eu aceitei o desafio, comecei, caí de paraquedas literalmente. Foi com medo mesmo? Fui com medo mesmo. Eu sempre me joguei muito nas coisas. Você imagina, 11 anos atrás, não tinha nada de bariátrica, assim, né? Muito Sim. Rede social. A gente não tinha as informações que a gente tem hoje. Hoje acaba sendo tudo mais facilitado, né? Porque hoje a gente tem curso, a gente tem muita coisa ali na nossa mão. Na época, realmente, eu não tive. Então, eu tive que aprender por mim mesmo. Sim, tive que correr com atrás. Seus estudos. Com os meus estudos, através de livros. A própria equipe me ajudou muito. Fiz amizades na área, conheci outras nutris. Legal. Eu me jogava em tudo. Era curso de nutrição para bariátrica, eu tava. Era curso para cirurgião, eu tava lá também. Porque Caramba. tudo era uma forma de eu aproveitar aquilo para mim.
E eu comecei dessa forma, realmente ainda falei pra ela, procura uma outra, porque eu vou ficar um tempinho só pra te ajudar. E tô até hoje. Você se apaixonou. Me apaixonei. Qual é o papel da nutricionista na cirurgia bariátrica? Olha, eu costumo falar que é bem amplo, embora isso não seja tão visto assim, né? Parece que a nutricionista só dá aquela ajudinha e depois o paciente vai por conta própria. Então, assim, o papel da nutricionista é antes, no pré-operatório, né? Tem um pré-operatório aí que tem que ser muito bem feito, nutricionalmente falando, durante e depois. E depois não é apenas um mês depois e tchau. Depois é 1 ano depois, 2 anos depois. Eu ainda pego paciente de 5 anos, 10 anos. Quase não recebe alta, assim, né? A gente dá aquela alta vigiada, que é o que eu costumo falar. Aquela alta, assim, volta daqui a 3 meses. Aí você vê que o paciente está bem, volta daqui a 6. Eu sempre, na consulta, já deixo programado mais ou menos o retorno dele. Legal, legal. E como é que você enxerga esse mercado da nutrição para a cirurgia bariátrica aqui no Brasil? De hoje para quando você começou 11 anos atrás? Há 11 anos, melhorou muito, né? Como eu te falei, hoje a gente tem muito suporte. Mas eu ainda vejo muita nutricionista perdida. Muita nutricionista que não sabe realmente como deve manejar aquele paciente. Os protocolos. Os protocolos, não só os protocolos, né? Porque começa antes, né? Antes tem que fazer o laudo, tem que receber aquele paciente, tem que orientar o que é o laudo? Aquele paciente no pré. O laudo é tipo um atestado, eu atestando que aquele paciente está pronto, apto para fazer a cirurgia bariátrica. E o que eu preciso colocar nesse laudo? Os dados do paciente, né? IMC, altura, peso, classificação desse paciente, em que IMC ele se encontra, contar um pouquinho do perfil, né? O perfil alimentar do paciente. É obrigatório? Laudo? É obrigatório. Olha. Um laudo nutricional e um laudo psicológico é obrigatório para fazer a cirurgia bariátrica. Sim. Então, assim, é uma cirurgia muito séria, que tem que ser levada a sério. Você já não deu algum laudo? Já. É. Não é que eu não dei, eu posterguei aquele laudo. Eu falei, olha, não vou te dar o laudo agora. Um paciente com IMC muito alto, precisava realmente fazer uma dieta, emagrecer um pouco antes de fazer a cirurgia. Eles se frustram, né, porque eles vão, né, a cirurgia bariátrica é a última cartada da vida deles, então eles vão, assim, muito cheios de expectativas. E aí eles querem laudo, eles não estão muito preocupados como vai ser, né, e aí eu... O que conectou a Priscila com esses pacientes? O que você acha que dentro de você te conectou para transformar a vida deles? Olha, Jaque, eu costumo dizer que é o amor mesmo, é a entrega, é o carinho, é o cuidado. Então, assim, quando não é apenas a nutrição além do consultório, é a nutrição além do paciente, além de uma folha, de uma dieta, de uma prescrição, vai além. Então, o meu contato começa ali, mas a gente fica tão juntos e tão próximos que é uma conexão muito grande, é uma afinidade muito grande. Isso tem que gerar, isso tem que ter. Legal. E a nutricionista pode indicar uma cirurgia bariátrica? Como é que isso funciona? Digamos, eu não sei se você atende também, por exemplo, obesos, né? Ou com eu trabalho com emagrecimento em geral, né? Eu não indico, eu não tenho essa conduta, tá? Certo. Geralmente, eu recebo pacientes que eles já vêm indicados de médicos. De médicos que acompanham eles, né? Geralmente cardiologista, endócrino. Você faz parte hoje de alguma equipe ou não? Hoje é um trabalho fixo com equipe nenhuma, mas eu trabalho com alguns cirurgiões que me mandam pacientes. Certo. Entendeu? Então, já trabalhei muito fixa, hoje em dia eu trabalho mais por minha conta mesmo. Vem paciente que cirurgião me indica, vem paciente através de Instagram, vem paciente através de outros lugares também. E vem muito paciente através de paciente? Através de indicação, a maioria. A maioria é indicação. Porque cria essa conexão que eu te falei. Né? O que eles buscam, na verdade, é o acolhimento. É aquela nutrição que conversamos ali, mas que eu me coloco, olha, eu estou à sua disposição no seu processo, o que você precisar. Porque eles vão sentir dúvida, não é no momento que você está conversando ali com ele. Ele vai sentir dúvida quando ele chegar em casa, ele tiver que preparar uma sopa passada num filtro de nylon ou numa peneira, e eles não sabem a consistência daquela sopa, e eles vão te mandar um vídeo que eles precisam da tua aprovação para eles terem certeza que estão fazendo a coisa certa. E você tem que estar ali para responder,
não full time, eu não tô do lado do meu celular full time, mas todos que me perguntam têm a resposta. Sim. E eles se sentem muito acolhidos com isso. Sim. Eles precisam desse retorno, dessa Sim. segurança. E eu acho que esse é um ponto que eu vim trabalhando. Sim. Não comecei assim, mas eu entendi que o paciente bariátrico, ele é um paciente que ele precisa, que a gente precisa ir além. E além do É um consultório. universo paralelo, é o que eu falo. Legal. A bariátrica, a nutrição tá aqui, a bariátrica tá aqui. Legal. São 2 universos e você tem que trabalhar nesses 2 universos. Mas aí como é que funciona? Por exemplo, você recebeu um paciente agora no seu consultório por indicação de um médico que, né, de uma certa forma já conhece o seu trabalho e te indicou. Geralmente ele indica a equipe e o cirurgião. Tá. Aí o cirurgião direciona. Aí eu tenho a nutricionista tal que trabalha comigo. Fechou. A psicóloga tal que trabalha comigo. E E aí aí o paciente entra em contato comigo. para ter o laudo. Inicialmente, eles vêm em busca Então, de laudo. isso que eu ia te perguntar. É o que eles Porque eu não acho querem. que eles devem chegar com a consciência de vou passar numa nutricionista. Não, eles devem ir atrás de... Gente, preciso do meu laudo, né? Eu chamo de caçadores de laudo. Tem pacientes que são caçadores de laudo, que ficam caçando laudo para ver quem dá mais rápido. Então, assim, eu Certo. falo, eu vou liberar sim o seu laudo, mas eu preciso te ver, eu preciso te conhecer, a gente precisa fazer uma anamnese, a gente precisa fazer uma avaliação. E aí, geralmente, eu pontuo para aquele paciente, dependendo do perfil dele, quantas consultas vão ser necessárias antes de operar. Perfeito. Porque não é assim também. Perfeito. Passou, pegou um laudo, operou. Então, eu peço todos os exames de Muita sangue. responsabilidade, Até né? porque, já que eu preciso colocar no laudo daquele paciente todas as comorbidades que ele tem. Eu estou justificando ali o porquê que aquele paciente Tem indicação. tem indicação para cirurgia bariátrica. Então, se ele fala para mim que ele é diabético, ou que ele fala para mim que ele tem uma esteatose hepática, que é uma gordura no fígado, eu preciso da comprovação daquilo. Então, eu preciso olhar os exames dele, comprovar aquilo para poder colocar, porque aquilo é um documento. Sim. Aquilo vai passar pela perícia de plano de saúde, então aquilo vai ser analisado por outras pessoas. Sim. Então, eu tenho que colocar aquilo com muita cirurgia, verdade, né? Sim, a cirurgia bariátrica hoje, assim, eu sou muito leiga nesse assunto, eu acho legal até pra gente... Lógico, tirar essas dúvidas. Tirar essas dúvidas e elevar esse papo. Então, assim, é um papo para você que é nutricionista e é um papo para você que está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica ou que quer entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Então, se você, por acaso, está assistindo isso e acha que esse assunto faz sentido para alguém, encaminha esse vídeo, porque é um assunto de extrema importância, responsabilidade e multidisciplinar. E eu quero te agradecer muito mesmo por esse espaço, porque eu sinto muita falta disso, de falar, né, e de mostrar a importância, porque até nós nutricionistas somos muito mal vistas, vamos dizer assim. Sim. Trabalhar com bariátrica, outras nutricionistas, eu já escutei falando isso pra mim. Nossa. Trabalhar com bariátrica é fácil, você entrega um papel, porque aquilo, o paciente tem que seguir, não é assim, entendeu? Você até tem um protocolo a seguir. Mas se você chega pra mim, você é minha paciente e fala assim, eu tenho paladar infantil, não como sopa, o que eu vou fazer? A pessoa vai ficar... Eu vou falar assim, não, você vai ter que comer sopa porque é isso que tem pra hoje e você não é isso e acabou. Então eu tenho que ajustar a realidade. É aquela realidade, tudo bem. Sim. Mas eu posso e devo ajustar aquela realidade para que eu consiga te dar uma possibilidade melhor. Sim. De um pós-operatório melhor. Sim. E é exatamente isso que eu faço. Então, assim, eu não entrego a dieta pronta, eu não trabalho de forma engessada, eu não dou um papel e falo assim, volta daqui a um mês. Não, eu me conecto, eu crio uma primeira conexão e aquela conexão vai durante o tratamento todo. E eu acredito que isso deva fazer a diferença no sucesso. Faz total a diferença. Pri, conta pra gente como é que é essa, digamos, o paciente chegou, laudo, você acompanhou um tempo, entendeu o que é o momento, ele já tá com o laudo lá do cardiologista, e aí importante falar que nem sempre esse paciente é obrigado a fazer dieta no pré. Tá, isso que eu queria saber. Isso também é uma coisa avaliada por mim. Então, se o paciente chegou com a indicação dele, tudo bonitinho, antes de dieta já, que é muito importante a gente mudar a rotina, porque aquele paciente, quando chega pra mim, para fazer a cirurgia, provavelmente ele tem uma rotina toda errada, hábitos errados, não se alimenta bem, não bebe água. Então, o que adianta eu falar para ele, olha, você vai fazer uma dieta, já começar a restringir antes mesmo, né? Sim. Se ele nem tem os hábitos
assim, direitinhos. Ele não tem rotina, ele não tem hora para acordar, ele não tem hora para dormir. Sim. Então, primeiro, eu ajusto isso. Eu vou trabalhando esse ajuste com esse paciente, Sim. antes de tudo. Uma nova rotina. Uma nova rotina. E se, pegando um pouco assim, da alimentação mesmo, do pré-operatório, você já ajustou. O que uma pessoa que vai passar por uma cirurgia bariátrica deve fazer, deve comer? Assim, o que ela tem que ter? O que eu costumo ajustar muito, né? Essa conversa de pré-operatório, além de rotina, Sim. horários. Eles chegam muito para mim, 90%, e falam assim, apenas eu faço uma refeição só, tá? Mentira. Porque eu tenho minha vida muito agitada, eu não tenho tempo para comer, eu só almoço. Ou então eu só janto. Ou então, quando eu chego em casa, eu como fast food. Isso não é um, nem dois. A grande maioria. Eles fazem uma refeição por dia? Uma refeição por dia. Tá. Entendeu? Então, quando fazem, né? Ou então, tomei cafezinho o meu dia inteiro e à noite não faz refeição. Como pra mim, fast food é lanche, é besteira, né? Uhum. E é assim. Então, isso é uma realidade muito, muito... Então, como é que eu vou passar dieta para aquele paciente que não sabe nem se alimentar? Então, primeiro, vamos criar uma rotina. Qual é a hora que você acorda? Aí eu vou puxando. Como é que é o seu trabalho? Isso é muito importante. Hoje é a vida estamos sem tempo para tudo, né? Então, eles chegam, olha, porque eu não tenho tempo, não. Aí eu falei, pois mas você vai precisar ter. Porque depois da bariátrica, você tem que pensar que é uma mudança de vida. Como é que você vai fazer uma dieta líquida? Eu vou falar aqui até de capacidade, de volume gástrico, não sei o quê. Legal. Uma dieta líquida em copinhos de 50 ml, de hora em hora. Como é que vai ser isso? E aí eu tenho que buscar como é que vai ser aquela rotina do paciente pós-operatório. Que aí eu vou perguntar para ele, você vai trabalhar home office, você vai ficar quantos dias em casa? Tudo isso são informações que são importantes para mim. Que eu vou traçar aquela rotina com ele. Então, o teu pré vai mais do que alimentar. Ele vai no emocional e no ajuste comportamental, vai no de emocional. rotina. Uma coisa muito importante que eu sei que você já até falou aqui, né? É sobre o Mindful Eating, que é comer com atenção plena. Então, isso eu trabalho muito. Eles não... E outra prática muito comum. Eu como correndo, eu como quando dá, eu como com o prato na mão. Então, eu falo, esquece. Gente, para você que não assistiu o episódio, a gente já fez um episódio aqui sobre mindfulness eating e a gente fala exatamente sobre isso, sobre atenção plena ao comer, que eu acho que isso é um ponto que na bariátrica as pessoas não estão nem aí, não se ligam tanto, mas a nutricionista que resolver trabalhar nesse nicho tem que prestar atenção nisso, no comportamental, que o problema do paciente às vezes não é tão seguir uma dieta ou não seguir uma dieta, é o comportamental, que ele não sabe, ele não tem o básico. Eu já tive paciente que não bebe água, que abre a geladeira e bebe refrigerante. Como é que eu vou fazer esse pós-operatório? Ele vai ficar 6 meses sem beber refrigerante. Me conta desse pós-operatório. Como é que é? Você quer mostrar primeiro a diferença de técnicas? Pode pôr aqui, produção. Não sei nem se eu tô ganhando, se eu tô indo na frente, mas mostra aqui pra gente. A gente vai, depois a gente volta. A diferença de técnicas Existem hoje em dia, tem 2 técnicas que foram as que eu escolhi para colocar aqui, que são mais utilizadas. Que é o sleeve e o bypass. Então, vou explicar um pouquinho aí do sleeve. O sleeve é um grampeamento desse estômago aí na vertical. É a primeira foto, Então, você pode ver que aí ele fica num formato bem tubular, né? Como se fosse um tubinho. E é retirado aí parte de 70% a 80% desse estômago. Tô chocada. Aquela parte ali sai? Aquela parte Gente, sai. para você que está no Spotify, a gente não vai ter como, né, falar tudo aqui, mas só para entender, né, que o sleeve, ele é um grampeamento aí na vertical do estômago. Como vocês podem ver, não tem desvio intestinal. O intestino, ele é preservado. Perfeito. Totalmente preservado. Entendi. Então, ele é uma técnica que mexe mais no estômago, Mexe exclusivamente no estômago. Bem. O bypass já é diferente, O estômago, ele é reduzido também, ele forma uma bolsinha gástrica lá em cima, tá vendo? Bem pequenininha. Tô vendo. E a ligação é direto no intestino, mas olha como é desviado esse intestino. Tô vendo. Ele vai lá para baixo. Esse intestino é totalmente desviado, o caminho, né? Ele é feito um outro caminho. Agora, rapidinho, aquela parte ali que tá pontilhada para cá, ela sai? Não, no bypass o estômago continua lá. Continua. É o que a gente chama de estômago excluso. Ele não participa do processo, mas ele tá ali.
Ah, é? Tá? E no Sim. outro sai. No outro sai. Tá? Qual é a diferença das duas técnicas para nós nutricionistas? Tá. É a questão da vitamina. Então, quando a gente fala, eu vou fazer bypass, eu vou precisar tomar vitamina para a vida inteira? Vai. Por quê? Por quê? Porque como foi mexido no trato intestinal, e é no intestino que são absorvidas várias vitaminas e minerais importantes, como ferro, Sim. B12, cálcio, sempre o paciente vai ter um comprometimento na absorção dessas vitaminas e minerais. Entendi. Daí a importância de tomar polivitamínico para a vida inteira. Tá bom. No sleeve, não muito diferente, eu não gosto nem de comparar muito. No Sim. sleeve não precisa, no bypass precisa. No sleeve precisa também, tá? Aham. Talvez não pela vida inteira, Tá bom. mas nos 2 primeiros anos aí é bem importante monitorar, porque tem uma restrição calórica nutricional. grande. Olha o tamanho do estômago, a capacidade gástrica, o que ele vai comer. Então, com certeza também tem restrição aí, problemas nas vitaminas. Agora, eu tive uma dúvida, assim, eu sempre tive dúvida. A fome, por exemplo, a fome, quando você diminui, né, ali o estômago... Mexe na questão hormonal também. Ah, tá. Diminuindo o hormônio da fome, aumentando o hormônio da saciedade. Isso Entendi. acontece nas 2 técnicas. Entendi. E essa eu botei uma comparação. Nossa capacidade gástrica normal, sem ser operado, pessoas normais, temos uma capacidade gástrica de 1 litro a 1,5 litro. Depois da cirurgia bariátrica, vai para 50 ml. Meu Deus! Então, assim, é muito drástica a mudança. Né? Muito. Daí a importância dos copinhos de 50 ml. E aí, dependendo da técnica, né? Varia de 50 a 80. Tem paciente que consegue, tem paciente que não. Então, assim, a evolução, ela é muito gradativa. Tá. Ela vai mesmo dia a dia evoluindo. E eu sempre falo pro paciente, não importa o que tá aqui, né? Que eu vou colocando Sim. os 2 primeiros dias 50 e depois vou pedindo para aumentar. Se você não sentem conseguir... fome nesse Nenhuma, já. Nesse pós-operatório? Nenhuma? O problema que eu tenho é justamente para eles comerem. Porque eles não querem comer. É um problema que eu tenho. E aí eles ficam mais desnutridos, eles ficam mais fracos. Porque a gente vai falar sobre suplementação também, a suplementação que eu dou nesse início. Mas mesmo assim, eles se sentem fracos. Eles não conseguem comer. Então eu vou na dica, olha gente, coloca o reloginho para despertar. Para poder comer. Que tem que comer. É Sim. necessidade, tem que se hidratar, tem que comer. Então, não tem que esperar sentir fome, porque a fome não vai vir. A fome não vai vir. Então, bateu o reloginho lá, despertou, vai lá, toma seus copinhos. Você montou, Pri, algum protocolo específico alimentar? Assinado por você mesmo? Ao longo do processo, sim. Como Tá. eu falei lá no início, né? Eu comecei com o que eu tinha. Ela me passou o material dela, ela me passou tudo que ela tinha lá, né? Da forma que ela trabalhava. Mas, com o passar do tempo, eu fui criando a minha própria rotina, eu fui criando meus próprios protocolos. Hoje em dia, toda hora eu tô mudando também, né? Já, o que eu falo? Eu imagino. E a prática, né? A prática não é só estudo, concorda? Não. Não é só estudo porque você olha para aquele paciente, putz, isso, né? Claro que é individualizado, mas assim... Eu já olho e falo assim, posso escrever de uma outra forma, posso colocar de uma outra forma. Eu sou muito explicadinha na consulta, Sim. mas mesmo assim... porque qualquer palavra fora do contexto pode ser interpretada de uma forma diferente. Tá. Qualquer coisa que eles façam ali no pós-operatório errado, Você pode já dar um perdeu problema. algum paciente? Na mesa de cirurgia? Ou Graças a no Deus, não. pós-operatório? Não, nunca Não. passei por isso. Não. E assim... Já tive alguns pacientes que tiveram complicações, que tiveram que voltar para serem internados novamente. Isso aconteceu. Qual é o tipo de complicação que dá, Priscila? A complicação mais comum é fístula. Às vezes, alguns cursam com trombose também. Tá. Então, tem que ter um cuidado aí. Tem uso de meias, né? Tem anticoagulante que tem que ser feito. Sim. Então, tem todo um processo. Sei. É uma cirurgia muito séria. É importante falar, gente, que a gente acaba meio que banalizando, né? Aquela coisa de, bariátrica é fácil. Emagrecer com bariátrica é fácil. Todo mundo faz. E, assim, não é nada fácil. O processo é bem complicado. Pode, sim, ter complicações se o paciente não fizer tudo direitinho. É muito importante uma equipe integrada. Embora eu não faça parte de nenhuma equipe, eu sou muito integrada aos cirurgiões que eu trabalho. Perfeito. E a gente tá sempre... Vocês trocam muito? Semana passada mesmo eu tive um caso de um paciente que não bebia água. E eu, desde o pré-operatório, fazendo aquele trabalho, E falando.
de que ele tem que beber, água. Fez a cirurgia, não bebeu água direito e tal. Eu liguei pro cirurgião, falei, olha, fica de olho no Marcelo, porque ele não tá se hidratando direito, não sei o quê. No dia seguinte, ele já tinha que... Acabou voltando para o hospital, foi internado novamente e deu um problemão. Mas, assim, eu fiquei em paz porque eu tinha falado e o cirurgião se alertou. Então, é equipe multi. A gente tem que estar junto. Que legal. A gente tem que estar trocando. Sim. Porque, às vezes, o que o cirurgião não viu, não pescou, não entendeu, eu consegui pescar com seu olhar, exatamente. Com o meu olhar, e eu consegui já falar para ele e foi trocada aquela experiência. Sim. A gente fala muito sobre suplementação aqui no canal, tá, Pri? Uhum. Me fala o que você costuma usar de pré-operatório, de pós-operatório. Conta um pouquinho até para as nutris que estão te assistindo e que não têm conhecimento sobre isso. Como é que a suplementação te ajuda? No pré-operatório, eu só uso alguma suplementação caso necessário, de Tá. acordo com os exames. Perfeito. Tá? Se aquele paciente tiver deficiência de alguma coisa, de alguma vitamina, algum mineral específico, eu vou lá e suplemento. É difícil, acontece, mas é mais raro, tá? No pós-operatório, pela capacidade gástrica aqui que a gente já viu, eu também não posso passar um monte de coisa porque ele não dá conta. A maioria dos suplementos que a gente tem é em pó, Sim. então isso gera ainda mais problema, né? O que eu dou prioridade é sempre o multivitamínico, o paciente tem que tomar, e o suplemento proteico. Tá bom. Tá? Geralmente, alguns aí, com uma alimentação muito defasada, eu entro com suplemento nutricional também, alimentar para ajudar, Tá mas bom. nem sempre. Então, depende muito do que o paciente vai me dar de feedback. Te demandar. Exatamente. Mas assim, por exemplo, naquela fase líquida que eles passam, líquida não tem como comer, né? Tipo assim, não tem como, por exemplo, Não. comer um filé de frango, não. A fase líquida, ela é dividida em 2 etapas. A líquida restrita, Tá. que é aquela líquida de prova, aquela líquida coada, filtrada. É passado realmente todo o alimento no filtro Essa de dura café. quanto tempo? 10 dias. Ah, é passado o alimento no filtro de café? No filtro de café de nylon, né? Naquele filtro bem... Tá. Naquela, Sei. Fica bem ralinho, né? Fica aquela uma aguinha, na verdade. Tá. Não pode ter resíduo nenhum. Depois desses 10 dias... Isso é o meu protocolo, tá? Tá. Cada nutri, sim, cada equipe tem o seu. É a líquida completa, que a gente chama, onde já é aquela líquida mais grossinha e só passada na peneira. Aí não tem mais filtro. Esse já pode usar, tipo, uma proteína? O suplemento eu já inicio aí nessa segunda fase. Isso. Legal. Às vezes até na primeira, dependendo. Entendeu? O suplemento eu peço para eles baterem e não passarem no filtro. Tá. Você acha que a nutrição na cirurgia bariátrica devia ser mais valorizada? Acho. O que você acha, assim, que você já enfrentou na sua carreira de dificuldade dentro do segmento mesmo? Olha, eu acho que a própria equipe, né, deveria valorizar mais, dar mais parceria. Eu acho que falta um pouco isso. Tudo que eu faço, ou já que na verdade eu faço muito sozinha, né? Eu faço, lógico, a gente tem uma conexão aí com o cirurgião também e tal, mas tudo eu faço muito por mim. Sim. Então eu vou muito pelo que eu faço pelo paciente. Sim. Pela conexão que eu gero com o paciente, que eu falei desde o início, pelo acolhimento, mas eu acho que por ser uma coisa tão séria, né? Uma coisa que não... Um tabu, exatamente. É uma cirurgia corporal. Não subestimando os outros nichos da nutrição, de maneira Sim. nenhuma, mas a gente sabe que a nutrição na cirurgia bariátrica é extremamente importante. Sim. Que aquele paciente que não fez o acompanhamento corretamente, provavelmente ele vai ter problemas. Sim. Não na hora, porque os problemas da bariátrica eles nunca vêm na hora. Na hora tá tudo certo, eles estão super felizes, né? Subindo na balança, perdendo peso, tudo muito lindo, Eles tudo muito maravilhoso. mais ou menos quanto de peso? Em torno de 10% no primeiro mês. Legal. Então, assim, tudo flui, né? Que a gente chama de lua de mel. Sim. Como se fosse um casamento e tá tudo lindo. Aham. Só que a partir do 4º mês começa a cair o cabelo, entendeu? Então, assim, às vezes tem uma deficiência nutricional lá na frente, cursa com uma anemia, começa a dar fadiga, e aí vou procurar um nutricionista. Certo. Quando chega na nutricionista, já tá de uma forma que, não que a gente não consiga arrumar e ajudar, mas já tá de uma forma que... Mas vai demorar mais um pouquinho Exatamente, de tempo. que não precisaria chegar nesse ponto. Legal. Né? Você que tá aqui, acha que cirurgias corporais ainda são um tabu? Comenta com a gente, também quero saber se tem alguma nutri que tem interesse de seguir nesse nicho da cirurgia bariátrica. Comenta aqui. E foi bom você ter tocado nesse assunto de nicho, porque eu demorei um pouco para entender
que era aquilo ali que eu queria e era aquilo ali Sim. que eu queria seguir, né? Antes eu trabalhava com bariátrica, mas eu também trabalhava com... Eu trabalho até hoje com emagrecimento, mas aí quando eu resolvi, criei o meu nicho, que aí eu comecei a atuar também mais no marketing digital, Sim. meu Instagram era apagadinho, aí eu falei, gente, eu tenho que chamar esse público bariátrico Sim. para mim, botar a minha voz. Porque também a gente nunca acha que tá fazendo nada. A gente fala, eu trabalho com bariátrica. Mas aí a pessoa fala assim, nossa, mas você trabalha com uma coisa tão legal. Eu falo, não, porque é muito normal pra mim. Eu falo disso todo santo dia. Então, pra mim, é a coisa mais normal do mundo. Sim. E aí eu falei assim, mas realmente, você trabalha com uma coisa diferente. Se você trabalha com uma coisa diferente, você é diferenciada naquilo. Claro, E aí eu comecei a entender e comecei a jogar. Começou a nichar mais e começou a entender. Veio a pandemia e aí eu aproveitei a pandemia pra tocar né, no meu Instagram, fazer tudo lá. Era postagem de manhã, de tarde, de noite. Quanto tempo você conseguiu ter, assim, um retorno do seu Instagram? Você falou, meu Insta era muito apagadinho. Foi rápido. Já. Quanto tempo, assim, meses? Rápido eu não falo em número de seguidores, não, Não, tá? Eu falo em retorno mesmo de paciente, de cliente. Foi rápido. E retorno financeiro? Eu comecei, antes da pandemia eu já estava tentando, só que trabalhando não tinha muito tempo. Aí a pandemia entrou e começou as coisas online. Eu falei, é agora. E vou postar, vou investir em curso. Fiz curso de marketing, fiz mentoria e comecei. E o retorno foi praticamente imediato. Olha, que legal. Imediato. As pessoas já entravam lá, já mandavam mensagem, já mandavam direct, quero marcar consulta. Minha amiga falou que você fala sobre bariátrica, gostei do que você falou, tô te seguindo no seu perfil. E aí começou aquela coisa de repostar paciente. Que legal. E foi. Muito bom. Pri, como é que você faz para mostrar o seu paciente se ele precisa ou não de uma intervenção cirúrgica? Você costuma... Porque, assim, eu já ouvi muita coisa, até um certo preconceito com esse tipo de paciente, que fala, é o paciente que desistiu da vida, é o paciente que, é o último caso, sabe assim? Você não precisa de uma cirurgia, você tem que emagrecer, só falta de vontade. E não é isso, né? Eles chegam no consultório já que muito frustrados, né? Quando eles chegam escolhem a equipe, escolhem o cirurgião, eles já sabem muito o que eles querem. Eles já estudaram, eles já viram vídeo no YouTube. Tem paciente que chega me dando aula, porque eu já sei que vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E eu falei, mais ou menos. Então, eles já chegam muito decididos. Muito prontinhos. Muito prontos. Mas para chegar a essa decisão, né, eles passaram por muita frustração, porque a bariátrica é o fim do caminho. Ninguém chega para, quero emagrecer, vou fazer bariátrica. Não, você quer emagrecer, você vai primeiro buscar uma nutricionista, fazer uma dieta, você vai entrar numa atividade física, alguns tomam um remédio. Os caminhos são vários. São vários, né? é isso. Então, quando eles chegam para fazer a bariátrica, eles já chegam muito frustrados e muito assim, derrotados. Tipo, eu já fiz de tudo, essa é a minha última opção. Com medo, porque eles têm medo, que é uma cirurgia. Eles querem, mas têm medo. Eles querem, Você já teve paciente que engordou para fazer cirurgia? Já. Não meu paciente. Eles até queriam, mas eu já cortei logo. Porque eu não aprovo esse tipo de conduta. Eu falo, você já vai começar uma coisa errada... Se aqui eu tô tentando mudar seu comportamento, como é que você vai chegar pra mim e vai falar que quer engordar pra fazer a cirurgia? Sim. Não, vamos tentar um outro caminho, vamos tentar uma outra coisa. Ou então, pra aquele paciente, eu não dou laudo porque não é a forma que eu trabalho. Perfeito. Ele até pode sair do meu consultório e procurar ir pra outro lugar, exatamente. Mas não é a forma que eu trabalho, porque assim, o risco de dar errado é muito grande, né? Com certeza. É muito grande. E assim, quando a gente fala de risco para o paciente, quais são os riscos, Pri, assim, para um paciente que submete a esse tipo de cirurgia? Risco que é no pós-operatório, que você diz? Olha, hoje em dia já tá muito... Muito melhor? Muito melhor, muito melhor. Assim, o risco, as complicações existem, né? No caso da fístula, trombose, que eu te passei, mas depende muito... Não tem mais... Porque você lembra como era isso antigamente? A gente escutava cada coisa, né? Tipo assim, bebeu um copo d'água, estourou, o negócio morreu. Não tem isso? Não, o paciente seguindo a dieta certinho, eu já tive paciente que comeu moela na dieta líquida e morreu. Entendeu? Assim, histórias que eu fiquei sabendo, até de equipes que eu trabalhei, não pacientes meus, né? Então, assim, lógico, o cara vai comer uma moela, que é uma coisa, né, uma textura fibrosa, uma coisa dura, na dieta líquida. Então, sim, tem que respeitar. É o que eu falo sempre pro paciente. Seu estômago, como vocês viram aí... Com certeza! Está cicatrizando, né? Tá cheio de ponto, porque o grampeador, ele é um grampeador que ele grampeia, ele dá aquela camadinha de pontos e corta ao mesmo tempo.
Então, se o estômago está cheio de pontos, o estômago está cicatrizando. Então, não existe a menor É possibilidade. uma ferida que precisa né, então, de um leva tempo. um tempo. Daí as fases, daí a evolução gradativa. Perfeito. Então, às vezes, nem sempre o paciente aceita todas as fases. Você tem que manejar isso. Passou mal na pastosa, a gente volta. Tá. Passou mal na branda, porque ainda não está pronto, eu vou voltar. Vou tentar um outro caminho. Então, o que eu quero falar muito aqui, não existe dieta pronta, não existe conduta engessada pós-operatório de bariátrica. A gente tem que ser flexível, a gente tem que entender a dor daquele paciente e a gente tem que adequar. Sim. Isso. Eu chego a ficar até assim, até me emociona, porque é muito assim. Eu trabalho muito desse jeito. Sim. Eu pego na mão e vamos junto, Sim. que eu vou te mostrar o caminho. Sim. Porque para ele é tudo muito complexo. Tudo muito complexo. Quando ele chega em casa e ele vê suplemento, cardápio, copinho de café. Tudo diferente. De 1 hora. E agora? O que eu faço? É. E aí, às vezes, me ligam desesperados. Tem a família também. Sim. Tem a questão da família, que às vezes eu atendo junto. Eu sempre peço na dieta do pós, quando eu vou falar, para levar. Alguém. Quem vai cuidar de você? Ah, minha mãe. Traz ela para consulta. Legal. Se for online, coloca ela para consulta também. Porque Sim. eu tenho que falar com quem vai fazer. Sim. Gente, vocês conseguem reparar o nível de complexidade, o nível de detalhe que Que demanda, um nicho demanda é muito importante. E mais do que nunca, saber que ninguém nunca vai saber tudo e tá tudo certo. Você recebe muita indicação de nutricionista? Nutricionista que tem paciente que vai fazer, manda para você? Algumas, poucas. E é uma coisa que eu acho bem importante a gente falar. Sim. Né? Não é... Qualquer nutricionista que não tem especialização, que não trabalha, que não está nesse meio, não tem que realmente atender esse paciente. Se você não está pronta, se você está insegura, não atenda, né? Demande aquele paciente para um outro profissional, para uma profissional que já tenha uma certa seja bagagem, especializada. Uma certa bagagem, né? Então, direcione aquele paciente para uma outra nutricionista. Não atenda porque é isso, não é um papel. Você não vai fazer bem ao paciente, o paciente não vai sair da sua consulta satisfeito. Sim. Como eu já recebi vários pacientes que já foram a várias nutricionistas que depois chegam até mim falando que não teve acolhimento, ela não entendeu o que eu estava querendo dizer, eu tentei mandar mensagem, eu não tive uma boa resposta. Então, assim, tem várias coisas. Sim. Então, eu vejo muito, eu até frequento grupos, e eu vejo algumas profissionais até pedindo protocolo em grupos. Isso não existe. Gente. Isso não existe. O protocolo é aquela coisa que você vai montar de acordo com o seu padrão, com a sua equipe, com o seu cirurgião. No meu caso, eu já consigo meio que... Para você ter uma ideia, eu atendo vários cirurgiões, eu tenho vários protocolos, tá? Olha. Porque eu sei que aquele cirurgião gosta daquele jeito. O outro gosta de outro. O outro gosta de outro. Às vezes eu fico meio doida, mas ai, gente, a paciente do fulano, eu tenho que montar o protocolo do fulano. Porque eu tenho que falar a linguagem do fulano. Perfeito. Só eu e ele que estamos ali. Com certeza. Então, no outro eu já monto de um outro jeito. Mas eu hoje tenho essa experiência para fazer isso. Mas geralmente uma nutricionista que trabalha com uma equipe só tem que se adequar à equipe ali e tal e montar o protocolo da equipe. Então eu não posso dar meu material. Gente, não existe pedir protocolo para coleguinha. vamos Olha, deixar combinado. Isso é uma polêmica, porque é isso. As pessoas acham que é tudo muito fácil. Inclusive as nutricionistas acham que é muito fácil para atender paciente, porque é dieta pronta. Não é dieta pronta. Mas eu não sei se você já reparou, se vocês já repararam que tudo que o outro faz é fácil, né? Tudo que o outro faz, aos nossos olhos, nossa, muito fácil. Não é. Olha o grau de complexidade. Ela tem muita sorte. Hoje em dia, ela trabalha com bariátrica porque ela deu sorte. Nossa, eu também escuto bastante que eu tenho posso sorte. até estar ali no lugar certo, no horário certo, no momento certo, como eu acabei de falar, né? Que eu estava ali no momento. Aproveitei aquele momento. Poderia não ter aproveitado. Nem estava naquela vibe. Como eu falei, eu não escolhi bariátrica. Eu não me formei pensando... Aconteceu. Vou trabalhar com bariátrica. Aconteceu. E eu aproveitei. É possível ter reganho de peso, Priscila? Muito possível. É? Muito possível. É uma coisa muito Mesmo comum. com o estômago daquele tamanho?
Não fica na... Gente, pelo amor de Deus! Na verdade, aquele é o tamanho inicial, né? Então, assim, a capacidade gástrica inicial é aquela, mas aos poucos vai evoluindo. A gente vai chegando aí, depois do primeiro mês, alguns pacientes conseguem em torno de 150, até 200 ml, é o máximo. 200 gramas. Não costuma passar disso não, tá? É o máximo. Então, se eu beber 150 ml de água... De uma vez não vai rolar. Eu tô cheia já? Já tá cheia. Nossa. Você tem 1 hora, você até pode beber 150 ml de água, mas por que os copinhos de 50 ml? Para te limitar, porque essa é a intenção. Porque tem muito paciente que esquece que fez a cirurgia. Então, é isso que eu ia pensar. Então, esquece e vira. E aí, não acontece nada demais, né? Acontece os entalos, o entalo é uma sensação ruim. É como se aquele tubinho ali que eu mostrei no sleeve, né? Ele vai engarrafando, como se fosse assim. O esvaziamento gástrico é muito baixo. Muito devagar, muito lento. Mas como é que engorda, Priscila, mesmo com 200 gramas? Então, existem calorias líquidas, né? Existem os sabotadores aí. Então, você pode estar... Tudo bem, você não vai engordar numa dieta líquida. Você não vai engordar no primeiro ano, nem no segundo ano. Você vai engordar lá na frente, onde o seu estômago já está aceitando uma quantidade maior de alimento. E aí é onde entra o problema. Porque aí você tem que preparar aquele paciente para quando chegar nessa fase... É cuidado para a vida toda? Para a vida toda. Ele saber escolher. Ele vai ter que fazer uma reeducação alimentar para a vida toda. Porque se dentro de uma... eu consigo pouco, tá? Mas o meu pouco é um copo de milkshake, porque o líquido desce bem pra caramba. Aquela cervejinha do final de semana, aquele vinho, vai reganhar peso. A gente tá falando de alimentos calóricos. Sim. Então, por isso que eu priorizo tanto no pré-operatório mais a mudança de hábito do que a dieta em si. Verdade. Porque se ele não mudar hábito, você vai ser a Jaqueline pós-bariátrica no primeiro, no segundo, no terceiro, no 6º mês você vai ser a Jaqueline diante. Não, você tocou aqui no meu próximo ponto, que era exatamente hábito, né? Quais eram os hábitos essenciais para se manter na Para mim é bariátrica? essencial alimentação, atividade física, comportamento. Legal. Cabeça. É importante eu falar muito aqui do psicológico, né? A importância da psicóloga na equipe. Sim. Depois até uma pauta para um tema também, de chamar uma psicóloga que trabalhe com cirurgia bariátrica para também explicar um pouquinho desse universo, né? O paciente que faz, ele precisa de um apoio. A maioria acha que não. Acha que a cabeça tá muito boa, só que não tá. Ele passou por muitas mudanças num espaço curto de tempo, né? Então, muita coisa diferente. Então, eles não se reconhecem, tem a questão da imagem, eles entram em loja e eles querem comprar roupa que antes vestia 48, eles continuam pedindo 48, vestindo 40. Então, assim, é muita discrepância que a gente vê. E a nossa cabeça é tudo, né? A nossa cabeça nos sabota o tempo inteiro. Sim. Tem o comer emocional, tem o mindful eating, então tem muita coisa a ser trabalhada. Sim. Então, é um paciente que precisa de terapia. Entendi. Eles costumam falar assim, eu não sei viver sem você. Eu falei, você não tem que viver sem a psicóloga. Não sou eu, não. Vocês não podem viver sem a psicóloga de vocês. Vocês têm que dar a mão, casar com ela e sair andando. Como é que você enxerga a cirurgia bariátrica para os próximos anos, Pri? Você acha que vai banalizar? Como é que você está vendo esse cenário com a sua experiência? Eu acho que a tendência é melhorar, assim, a gente vê, hoje, a gente vê um grande, na época, né, que eu comecei para hoje, a gente vê uma grande evolução. A gente tem a Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, inclusive eu faço parte, é uma coisa importante a ser falada aqui. Você que vai fazer a cirurgia bariátrica, procure profissionais que façam parte, que sejam membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Parabéns, que aí você vai Priscila. ter certeza de que você vai ser bem assistida. Parabéns. É isso. Você fala com muito carinho, você fala com muito propósito, você fala com muita paixão. É bonito de ver, porque não é só tá ali pra ganhar o dinheiro da consulta, né? É muito amor mesmo, já. É muita paixão no que faz. E como é que você se enxerga, Pri, dentro da nutrição nos próximos 5 anos? Bom, podendo passar meu conhecimento, que é isso até que eu tô fazendo, né? Pela demanda muito de nutricionistas que
às vezes recebem pacientes e não sabem Sim. encaminhar aquele paciente dentro da cirurgia. Hoje em dia eu não trabalho só com cirurgia. A cirurgia bariátrica me abriu portas para trabalhar com outros procedimentos. Sim. Então, eu trabalho com balão intragástrico, trabalho com plasma de argônio, sutura endoscópica. Sim. São outros procedimentos aí para emagrecer também. Então, eu quero passar esse meu conhecimento. Inclusive, estou lançando aí, vou dar um spoiler, no curso online com uma outra Nutri, com a Lilian Francisco. A gente está fazendo juntas, porque a gente viu a necessidade da demanda de passar a nossa expertise aí de anos de consultório. Legal. Passar o nosso caminho das pedras, porque Claro. E, inclusive, trocar esse material que muita gente quer. Ah, você tem material... Eu até posso trocar esse material. O material não é meu, não é exclusivo, mas eu tenho que passar o meu conhecimento junto com esse material e te explicar como você vai aplicar. Então, é isso que a gente está focando. É isso. Priscila, foi muito bom ter você adorei. Comigo aqui nesse episódio. Muito rápido, foi ótimo. Ficou tranquila? Fiquei. Priscila chegou aqui nervosa. Ai, Jaque, como é que eu vou fazer? Meu Deus. Mas não foi tudo ótimo. Acredito que foi muito bom. Você ensinou muita gente que está do lado de lá. E fiquem atentos, porque o De Bola com o Nutri da Pri vai ser lançado na próxima sexta-feira. Hoje a gente está lançando o nosso bate-papo inicial. E na sexta-feira é o nosso De Bola com o Nutri, que é o nosso coisinha mais rápida, né? Pri, deixa suas redes sociais, tá? Aqui para quem não te segue ainda. Onde eu faço mais movimento realmente é no meu Instagram, é @Prinut, com I-N-U-T. Tá. Eu vou pôr aqui embaixo. Fica tranquila. Eu quero que vocês comentem aqui sobre assuntos que vocês gostariam de ver nos próximos episódios. Se vocês conhecem alguém que esse conteúdo é importante. E vou deixar também o meu arroba. Para quem ainda não sabe, o meu arroba é @jaque.vidal e o arroba do Papo com Nutri é @Papo com Nutri. Vou pedir para você ficar comigo e me esperar que na sexta-feira nós vamos soltar o De Bola com a Nutri com ela. Tchau! Tchau, gente.